Olá, pessoal do Brasil, Estados Unidos e Europa. Aqui é Eli Boda, do estado de Washington. Estamos celebrando 15 anos da série internacional bianual Conversa entre Educadores. E hoje à noite para o Brasil, professora Rosimar, isso? Noite aqui no Brasil. Noite no Brasil. Para mim ainda é boa tarde. Então, estamos com a professora Rosimar e ela vai brilhantar a nossa série hoje com um bate-papo bem legal sobre a pesquisa dela. A professora Rosimar, eu vou deixar você se apresentar para quem está escutando essa podcast. Certo? Então, boa noite aqui no Brasil, boa tarde para vocês. Eu sou Rosimara Skinsani, sou professora há 35 anos, professora da educação básica, e há 25 anos também atuo no ensino superior com pesquisas e orientações de mestrado, doutorado, e também com aulas na graduação, que é uma grande paixão que eu tenho. Tenho uma formação bastante voltada para docência, né? Eu sou historiadora de primeira formação, em sequência eu fiz pedagogia, depois eu fiz algumas especializações, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais voltado para a área das políticas educacionais. E aí eu fui meio que pautando a minha vida por algumas janelas de oportunidades, né? E agora, nesse momento atual, eu tenho me dedicado já há uns 10, 12 anos a trabalhar com educação especial. Tem sido assim minha grande paixão nos últimos tempos. Olha que interessante. Professora Rosimar, uma dessas edições, a senhora também tem publicação, uma lista de publicação muito grande. A senhora trabalhou com a educação no ensino superior. Dá para comentar um pouquinho, assim, no geral, por que o interesse da educação no ensino superior? Eu acho que tem muitas questões aí que nós poderíamos levantar, né? Não sei como é que isso está se dando em outros lugares, mas aqui no Brasil nós estamos numa crise do ensino superior. E uma crise que não é apenas financeira, que não é apenas de financiamento. É uma crise, digamos assim, geracional, né? Cada vez menos jovens pretendem ingressar no ensino superior e percebem o ensino superior como uma alavanca para sua vida, enfim, família. É um pouco diferente, por exemplo, da minha geração. Eu sou lá da década de 1970 e na minha geração fazer ensino superior significava, era emparelhado a ter algum tipo de êxito na vida, fosse um emprego, ou enfim. Hoje parece, pelo menos a gente identifica esse fenômeno aqui no Brasil, que o ensino superior ele não é mais uma porta, digamos assim, para algum tipo de objetivo de vida. Então, o ensino superior ele está envolvido então nessa crise, né? E junto com isso, temos também uma crise, ou uma outra crise que envolve o ensino superior, e a gente identifica isso aqui no Brasil, que é a crise de legitimidade. É a ideia de que nem sempre o que se fala no ensino superior correspondesse a algum tipo de verdade. No fundo, é a crise da própria ciência, né? Nos últimos tempos. Mas no ensino superior isso é muito forte, é muito evidente. E esse descrédito acaba também reverberando na ausência desse desejo geracional de estar no ensino superior. Então, o ensino superior ele tem sido foco de muitos estudos, né? E muitas questões nesse momento. E só para dizer que não é somente no Brasil, a gente tem notado aqui uma grande desmotivação nessa geração, eu vou dizer, 10 anos mais jovem, a menos, e eles perguntam por que que eu vou investir meu dinheiro, né, numa faculdade? Eu podia estar fazendo vídeo para o YouTube, eu podia estar, né, fazendo um outro tipo de coisa que ia me dar um retorno imediato, em vez de ficar sentado numa sala de aula que não vai me dar retorno. Então, essa crise, ela se estende como mais global também, a gente tem observado aqui. Muito boa colocação, professora. E comparando, assim, nos seus estudos, eu não sei se tem alguma área teórica ou se tem conversado com outros educadores, porque aqui estamos atestando Brasil, Estados Unidos, mas seria um fenômeno global essa crise do ensino superior? Eu imagino que sim.
Nós temos nos voltado muito para aquilo que a gente chama de decolonialismo, né? É interessante perspectivar isso de outros lugares, mas é a ideia do sul global, né? E os pares com quem a gente tem conversado, eles também têm percebido isso, especialmente Uruguai, Chile, México, têm percebido essa questão. Eu estou colocando muito geracional, né? Aqui no Brasil a gente tem o termo da geração nem, aquela geração que nem Uhum. estuda, nem trabalha, né? Mas também eu acho que existem outros fenômenos aí correlatos a isso, né? As próprias alterações em políticas educacionais. Aqui no Brasil nós temos a reforma do ensino médio, que, do meu ponto de vista como educadora e os autores com os quais eu tenho dialogado, não tem cumprido o seu papel, não tem conseguido transformar essa geração aí que está no ensino médio em uma geração ávida por algum outro tipo de conhecimento. Então, e outras questões contextuais, né? Talvez o próprio mundo do trabalho, que não tem favorecido pessoas formadas, né, no ensino superior, como Uhum. você muito bem disse, é aquela ideia assim, eu vou ser, sei lá, influencer que eu vou ganhar mais dinheiro, Uhum. né? Exatamente. Bom, para quem está escutando e não está familiarizado, o que seria essa reforma no ensino médio que o Brasil estava passando ou foi proposta? Então, em 2016, é, alguns teóricos, enfim, ligados ao Congresso Nacional Brasileiro, eles fizeram vigorar, né, a ideia de que o ensino médio no Brasil ele não era suficiente para dar conta do desejo enfim, da população na faixa etária de estar no ensino médio. E aí se promoveu uma reforma do ensino médio. Alguns educadores, né, ou melhor, muitos educadores, mais de vanguarda, de uma outra linha teórica, nós nos posicionamos contra. Primeiro, pela forma como a reforma foi proposta. Ela foi proposta por meio de um decreto-lei. E a gente sabe que num país democrático, decretos-lei ficam um tanto constrangedor, né, para um processo de desenvolvimento cidadão. Tá? E num segundo momento, porque nos pareceu fraca a ideia de compartimentalizar o ensino médio como estava sendo proposto. Muito bem. Resumindo assim rapidamente, para quem não está muito familiarizado, o ensino médio ele passou a abrir mão de determinadas disciplinas. Por exemplo, o espanhol passou a não ser mais obrigatório, não ser mais ofertado no ensino médio. Hum, Só contextualizando, nosso vizinho mais próximo aqui, Uruguai, sim. Paraguai, Argentina, todos falam espanhol, ou seja, né? Algumas disciplinas elas foram tiradas completamente do currículo ou tiveram a carga horária extremamente reduzida e se formaram itinerários formativos, que é uma ideia um tanto quanto abstrata ainda, até hoje, do aluno fazer aquilo que ele quer, tá? Fazer alguma coisa que seja muito útil para a sua vida. Mas há uma certa inconsistência aí, porque algumas escolas, principalmente públicas, não conseguiram ainda para todas, né? É, fazer itinerários que fossem de fato satisfatórios para o aluno. Então a reforma ela está implementada, mas ela sofre inúmeras críticas e o ano passado nós tivemos a reforma da reforma, ou seja, Hum, percebeu-se que não dava tão certo quanto se imaginou lá em 2016 e em 2024 tivemos a reforma da reforma, voltando atrás e garantindo carga horária para chamadas disciplinas clássicas. Então, novamente, se trouxe para dentro do ensino médio português, matemática, ai, que bom. ciências, história. É, E isso abrange a educação pública ou o sistema privado participou dessa reforma? sim, escolas públicas e privadas. E aí, me permita, nós temos alguns estudos falando sobre o dualismo escolar, que é a ideia de que no sistema de ensino como um todo, há dois tipos de escola aqui no Brasil: escolas para quem pode pagar e escolas para quem não pode pagar, escolas públicas e privadas. E a reforma do ensino médio, ela aprofundou muito o fosso entre o dualismo escolar. Por quê? Porque, por exemplo, os itinerários formativos,
eles são interessantes se pudesse ser feito um investimento nos itinerários. Mas Uhum. não é possível, porque demandaria um esforço, um investimento muito grande. As escolas privadas até conseguem, então aumenta o fosso, né? Porque as públicas continuam fazendo, em alguns casos, né? Não posso generalizar, há experiências interessantes, mas em alguns casos continua sendo um arremedo, e as escolas privadas, elas continuam fazendo uma educação pautada por resultados e conseguem fazer, então, implementar, digamos assim, a reforma com algum êxito. E é muito interessante essa questão no Brasil e aqui também, só é um pouquinho contrário. A escola privada, aqui nas séries iniciais, quando é criança, a escolinha, ela é muito cara. Então, ela, a privada, ela se torna, assim, para elite. Aí, quando chega na escola, na educação básica, aí há uma mudança. A escola pública ela é muito boa, ela supera as escolas privadas aqui. No Brasil é mais ou menos o contrário, não? É, temos experiências muito exitosas de escolarização pública, mas elas são muito tópicas, muito, né? Eu até escrevi um artigo há pouco tempo, foi publicado numa revista aí dos Estados Unidos, Arizona, falando justamente sobre isso. O que que nós temos muito aqui no Brasil? Modelos exitosos de escolarização. É muito bom para quem consegue acessar essas escolas, que são escolas públicas, mas que têm um modelo diferenciado. O problema é que na escola de massas, nós não conseguimos replicar esses modelos para todas as escolas. E aí nós acabamos tendo escolas públicas muito exitosas, ok, e escolas públicas não tão exitosas. E aí, nesse texto, eu até pontuo que me parece que fere o princípio de isonomia entre os cidadãos. Porque, por exemplo, se eu consigo uma vaga numa escola modelo para o meu filho, ele vai ter uma Uhum. educação de excelência, mas se eu não consigo essa vaga e vou para uma outra escola que talvez não tenha tantos recursos, eu entendo, né, que está ferindo o direito de isonomia dos cidadãos. Então, mas há muitas redes que são muito boas, experiências que são muito exitosas, mas infelizmente elas não atingem a massa das escolas públicas aqui no Brasil. Exatamente. A gente teve uma podcast com a professora Ana, se ela estiver escutando agora, ela foi levar um modelo de horta escolar, um trabalho para apresentar do interior do Brasil para a Suíça. Então, eu achei uma coisa muito linda, né? A educação cidadã, um trabalho muito lindo, mas como a senhora colocou, não tem como levar para todas as massas, né? Não tem como replicar esse trabalho. Infelizmente, acaba não sendo uma política de Estado, por exemplo. Eu acredito que muitas experiências que conseguem ser feitas em algumas redes, em algumas escolas, elas são de excelência. O problema, do meu ponto de vista, é que elas não conseguem virar política, digamos assim, para o país inteiro. Imagina que maravilha seria uma política de horta escolar no país inteiro. Tá? Mas, infelizmente, não temos essa possibilidade. E aí acaba ficando complicado, né? Em termos de educação, de democratização, enfim, algumas questões que a gente coloca. Né? Ótimo, então vamos tocar um pouquinho nas políticas educacionais, as políticas públicas. Qual seria a sugestão, né? Nós estamos aqui diante de uma crise que é geracional, comprovada aqui, para nós nos Estados Unidos, aí no Brasil e assim por diante. E quais as ações ou como interferir, como a gente pode participar dessas políticas públicas? Há um jeito do cidadão fazer parte ou através de conselhos, através da atuação? Qual seria, como que a gente que está escutando agora poderia contribuir para ajudar na concretização dessas políticas? Ou como que funciona, assim, se começar a explicar do início, então? A pergunta é muito importante. Eu digo sempre isso para os meus alunos, né? É, se a gente quer um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, nós precisamos entender de política. Tá? No Brasil há um certo ranço, digamos assim, de participação política, porque ela está muito alinhada a posicionamentos ideológicos. E participar da política
não se trata de partido A, B ou C. Se trata de entender, né, de participar, de estar no movimento do que acontece na sociedade. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil precisamos administrar melhor isso, essa cultura política brasileira que nós temos da não participação. Então, a política educacional, ela é feita a partir da demanda dos cidadãos. A política educacional, ela, em geral, ela nasce, né, de uma demanda dos cidadãos. O que que acontece? Se eu não participo, alguém participa no meu lugar e é ouvido. Então, Exatamente. o que que é essencial? É que os cidadãos, eles se deem conta que é, o não querer participar deles, a indiferença deles, acaba deixando espaço para que outros grupos, outros cidadãos se posicionem. E aí as políticas acabam se voltando para esses grupos, atendendo às demandas desses grupos, né? Então, muito importante, por exemplo, espaços de participação. Eu brinco muito aqui na região. Quantos dos cidadãos aqui de Passo Fundo já foram na Câmara Municipal de Vereadores assistir uma sessão, né? Ou pela TV Câmara, por exemplo, ou costumam acessar o site do Senado Federal aqui no Brasil. Essas questões que o brasileiro precisa aprender a fazer, né? De participar, de procurar as instâncias, de poder se colocar ali, porque a política educacional ela é feita a partir disso, ela é feita a partir dessa demanda. Por exemplo, a reforma do ensino médio médio, que mencionamos agora há pouco, ela vem de um desejo, não sei se do coletivo, mas ela veio do desejo de um grupo, e esse grupo se fez ouvir. Então é muito importante que a gente tenha essa presença, né? E também para entender da política educacional, porque muitas vezes lá na escola, lá na ponta, como mãe, como pai, não se sabe o que está acontecendo na escola e muitas vezes se coloca dentro da escola elementos que não cabem, né, exigências que não cabem, muitas vezes por desconhecimento, por não saber, por não participar ou não querer. Enfim, é muito importante isso, que a gente entenda que a política educacional ela vai vir da nossa participação, da nossa do ocupar os lugares de fala, ocupar os espaços. Isso é muito importante. Essencial. Se a gente não ocupa o nosso espaço, alguém vai ocupá-lo, né? Muito bem Alguém ocupa. colocado. Muito bem colocado. E se alguém quiser lhe contar onde que a senhora está atuando atualmente, qual seria a melhor forma de contato, se alguém tiver vontade de conversar, de aprender um pouquinho mais? Ótimo. Ok. Eu vou só fazer uma propaganda, se você me permite. Claro. Eu tenho muito interesse em discutir educação especial em todos os espaços do mundo, tá? Então, se alguém nos ouvir e discute esse tema em qualquer país, por favor, entre em contato. Nós estamos fazendo um pouco desse diálogo também para entender como outros países enfrentam este desafio da educação especial, que para nós aqui no Brasil tem sido um grande desafio, tá? Então, neste momento, eu trabalho na Universidade de Passo Fundo, na UPF, e eu posso ser contactada. Posso deixar o e-mail? Claro. E a gente põe no link também depois, quando for ao ar a podcast. Ah, ótimo. Então, é Rosimar Esquinsani, tudo junto, arroba UPF, da Universidade de Passo Fundo, ponto br, tá? E estou à disposição para dialogar, e educação especial é uma área que me apaixona muito pela ausência de políticas públicas, inclusive. Verdade. Vamos conversar então um pouquinho. A nossa podcast tem tempo limitado, mas já que tocamos no assunto da educação especial, dá uma brevemente como que funciona a educação especial no Brasil. Então, no Brasil nós temos o atendimento à criança e ao jovem público-alvo da educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a criança, o adolescente, enfim, com deficiência, ele tem matrícula preferencial na rede regular de ensino. Ainda temos escolas especiais, escolas diferenciadas, mas, em geral, esse aluno está dentro da escola regular. O que que acontece? A escola no Brasil é uma escola de massas, ela é uma escola para muita gente, ela é uma escola, cada turma para 30, 40 alunos.
E há uma necessidade de um atendimento diferenciado para este aluno especial que está lá na escola, para esse aluno público-alvo da educação especial. Então, temos políticas de acompanhamento, de monitoria, de sala de recursos, de atendimento educacional especializado. E a grande questão que nós nos colocamos agora é o quanto essas políticas têm funcionado. Por quê? Bem rapidamente. No Brasil, tem aumentado muito o número de crianças especiais na escola. Para ter uma ideia, hoje elas já compõem 5% de todas as crianças que estão na escola. As crianças dentro do transtorno do espectro autista, nos últimos 10 anos, cresceram 2.300%. Ou seja, é um fenômeno que merece a nossa atenção e as políticas elas precisam olhar para dar a mão, né, para os professores, para os gestores, para a gente conseguir melhor atender essas crianças e jovens. Nós vamos ter que fazer uma podcast 2 porque é um assunto muito interessante. E, o caso do autismo, né? Não sei se porque hoje em dia a gente tem melhores maneiras de diagnosticar, melhores intervenções, na educação infantil e tudo mais. Mas no Brasil se fala muito em educação inclusiva também. Porque nos Estados Unidos ainda a gente continua na segregação. Tem a sala de aluno especial, tem professor que é voltado para isso. Então, eles têm momentos de interação, mas eles geralmente têm o espaço deles ainda. E no Brasil é um pouquinho diferente. Me corrige, professora. Não, exatamente. Pelo menos na teoria, né? Nós temos nos esforçado muito para que esses momentos, para que a presença do aluno da educação especial ela seja permanente dentro da sala de aula, convivendo com os colegas em igualdade. A lei nos diz isso. Nós temos uma lei que diz exatamente isso. E oficialmente nós não temos nenhum tipo de segregação, ela não é permitida, inclusive ela é legalmente punida. Então, digamos assim que a gente está caminhando, A né? legislação brasileira é linda, tanto seja ambiental quanto seja de inclusão. Aqui, o que os pais fazem geralmente é o homeschooling. Então, se chega num momento que eles determinam que o filho vai ter um melhor atendimento, uma melhor situação, muitos, o homeschooling é muito popular. No estado que eu estou, uns 25% da população escolhe fazer a tutoria do seu filho ou com tutor especial em casa que vai trazer problemas de socialização, vai trazer problemas de inclusão, mas é uma Exato, mentalidade diferente, então é um bate-papo que vai render. exato. Professora Rosimar, uma mensagem final para o pessoal que está lhe escutando, assim, se tivesse que fechar, qual seria o fechamento? Eu acredito que esses momentos, assim, te parabenizo, Eliane, porque é muito importante que a gente tenha espaços para conversar, para dialogar, que transcendam os limites das nossas salas de aula e que a gente possa, de alguma maneira, tocar a outros sujeitos também e chamar outros sujeitos para o diálogo. Então, momentos como esse que você está nos proporcionando, eles são muito importantes. Então, fica aqui meu agradecimento. Eu que agradeço, educadores importantes das Américas, da Europa, então quem está nos escutando, fica ligado e se tudo der certo, a professora Rosimar vai voltar aqui, vai entrar em mais detalhes da educação inclusiva. Fico à Então, disposição. muito obrigada, boa noite. Boa noite.